Irmãos, eu saúdo, cumprimento a todos, dando-lhes a paz do Senhor, desejando também que sejam muito abençoados no transcurso desta reunião. Também cumprimento aqueles que estão nos acompanhando pela internet e também saúdo os visitantes, desejando que voltem sempre a estar conosco, porque é uma grande felicidade recebê-los em nossa igreja. Eu convido os irmãos para ficarem em pé. Nós vamos fazer a oração inicial, todos de braços erguidos, cabeças curvadas e olhos fechados em sentido de oração. Em sinal de reverência, nós vamos orar. Santíssima Avó Rosa, em nome do Pai, de Jesus, do Espírito Santo e de Maria Santíssima. Muito glorificamos a Senhora também, em nome do Santo Primaz, irmão Aldo, nosso Supremo Pastor e nosso querido profeta. Querida avó, dedicamos à Senhora a reunião desta noite. Peço a tua bênção sobre todos os trabalhos deste culto e que a unção do Espírito Santo também unja o trabalho do púlpito, todos estes coristas e também os obreiros. Peço também, Santa Avó, que a Senhora abençoe os internautas que com amor e carinho também nos acompanham. Peço também a vossa bênção aos nossos visitantes, que eles se sintam bem confortáveis em nosso meio e possam também receber paz, consolo e tudo o que necessitam para o bem do seu viver. Recebe o nosso amor, querida avó, a nossa adoração e gratidão por tudo que a Senhora nos dá neste santo caminho. E também rogo ao nosso Deus, a Jesus, ao Espírito Santo e à Virgem Maria e ao Santo Irmão Aldo, junto com a Senhora Santa Avó, que abençoe todo o nosso povo apostólico, não somente as demais congregações de tua igreja, como também teus filhos, estejam onde estiverem, até em outros estados e em outros países, que sejam alcançados pela bênção e unção do teu divino poder, e recebe por tudo a nossa gratidão sincera, hoje e sempre. Amém. Irmãos, vamos cantar o corinho número 1 do nosso inário, Igreja Forte. A Santa Avó Rosa foi escolhida e predestinada por Deus para realizar uma obra de grande valor para o reino dos céus. Ungida pelo Espírito Santo, ela recebeu todos os dons e virtudes para cumprir uma missão especial, sempre protegida e amparada pela Virgem Maria. Ao nascer, recebeu o nome de Rosa, pela vontade soberana de Deus. Ela nasceu com a missão de revelar ao mundo a vontade e os planos de Deus, para ser o vaso precioso de Jesus, para formar a Igreja do Senhor e preparar um povo para Deus, para preparar o Supremo Pastor,
que tomaria conta do seu rebanho, e para ser a santa vencedora, o Espírito Consolador da preciosa promessa de Jesus. Desde menina, era notória a sua sabedoria, seus dotes, suas virtudes e honradez, sua bondade e seu amor pelos sofredores. Ela passou por muitas adversidades na vida, conheceu o que era riqueza e o que era pobreza. Desde a infância, sempre protegida pelos céus, ela enfrentou e venceu muitas situações difíceis na vida. No entanto, soube conservar a sua personalidade de mulher virtuosa e honrada. A Santa Avó Rosa foi uma pessoa de coragem e fé inabaláveis. Chegou o dia em que Jesus a ela se manifestou pessoalmente. Daí em diante, Nosso Senhor passou a prepará-la e a aprimorar os dons espirituais que sua serva havia recebido de Deus o Pai ao nascer, a fim de que, no futuro, ela exercesse a nobre missão de consolador com toda a sabedoria e virtudes divinas. Nos primeiros anos de sua organização, a nossa igreja passou por muitas lutas. Porém, Jesus usava a Santa Avó Rosa, que com sabedoria e perfeito dom de revelação, defendia e protegia a igreja de pessoas más que eram enviadas às nossas reuniões para perturbar o ambiente. A Santa Avó Rosa estava sempre alerta, zelava do nosso povo e não se deixava enganar por ninguém. Toda pessoa hipócrita, falsa ou fingida que se apresentava em nossas reuniões não conseguia realizar seus intentos. Assim foi que a Santa Avó Rosa impediu a falsidade em nosso ambiente religioso. No entanto, esse tipo de trabalho custou muita luta e dissabor à Santa Avó Rosa, visto que muitos em nosso meio não compreendiam o seu dom, nem o motivo dela agir com autoridade. Porém, os que criam nos dons dessa serva de Deus aceitavam com amor a sua maneira de agir e prestavam-lhe todo o apoio e gratidão pelo seu trabalho de defender a igreja contra os falsos. Irmãos, vamos ouvir um solo do hino Neste Dia Especial. Neste dia especial, gostaria de te ver, contemplar o teu sorriso e no passado reviver e beijar as tuas mãos e a face do teu rosto com amor e devoção, ouvir tua voz de novo, Santa Avó Rosa e Santa Mãe
porém sinto grande alento, mesmo sem ver o teu semblante, porque mãezinha tão querida, me abençoas com teu representante, a consolação que eu sentia quando de ti me aproximava, torno a sentir nestes dias, com a graça do Santo Primaz, com teu poder imenso, ele me dá o amor, e recordo em meu pensamento tua presença, meu Consolador. Porém sinto grande alento, mesmo sem ver o teu semblante, porque mãezinha tão querida, me abençoas com teu representante, a consolação que eu sentia quando de ti me aproximava, torno a sentir nestes dias, com a graça do Santo Primaz, com teu poder imenso, ele me dá o amor, e recordo em meu pensamento tua presença, meu Consolador. Um dos maiores sacrifícios da Santa Vó Rosa, usada inteiramente por Jesus Nosso Senhor, foi implantar uma disciplina justa na vida dos fiéis,
inclusive sobre a apresentação pessoal e as vestes honradas de verdadeiros filhos e filhas de Deus, para garantir a vitória do nosso povo, de nossa Igreja Apostólica e para dar salvação aos humildes. O trabalho da Igreja precisa ser realizado sob a inspiração dos dons do Espírito Santo, a fim de estar livre dos falsos, do fanatismo e de pessoas mal intencionadas, também para a garantia da estabilidade da própria Igreja. A Santa Avó Rosa foi sendo preparada por Jesus e por Maria Santíssima para exercer o seu ministério e, de maneira simultânea, durante um período de 16 anos, a Igreja também foi sendo preparada para, no tempo certo e determinado por Deus, receber a Santa Avó Rosa como Espírito Consolador da promessa de Jesus, com muita fé e confiança no seu precioso galardão e no seu poder de Santa Gloriosa. Porém, não foi apenas a Igreja constituída que a recebeu como Espírito Consolador e que creu no seu precioso ministério. Uma grande maioria dos ouvintes do nosso programa A Hora Milagrosa, nela passou a crer e a recebeu como Santo Consolador. Foi esse acontecimento extraordinário que impulsionou o crescimento da obra da Igreja Apostólica, pois a partir de então, muitos creram em nossa mensagem e vieram para o nosso meio. Prezados irmãos e irmãs, nada nesta Igreja aconteceu por acaso ou pela vontade humana, mas tão somente pela soberana vontade de Deus. Tudo foi sendo preparado para a época e o tempo certo, a fim de que os planos divinos fossem realizados de acordo com a santa vontade do Pai e para que se cumprisse o que Jesus havia prometido aos seus santos apóstolos. Cumprindo a missão de Espírito Consolador, a Santa Avó Rosa jamais falhou e nem falhará. Assim tem acontecido no transcorrer dos últimos 54 anos, ou seja, desde que ela foi galardoada com essa missão gloriosa. O seu governo, a sua sabedoria e a sua autoridade são a garantia da nossa vitória como povo de Deus. É por isso que temos vencido todos os obstáculos e dificuldades e somos uma igreja forte, possuidora da unção do Espírito Santo do Pai. Também contamos com a proteção de Jesus, nosso Senhor, e com toda a sua graça para, no tempo presente, anunciarmos a grande obra de salvação e redenção da humanidade. Portanto, somos um povo humilde e contrito de coração. Através dos ensinos e das bênçãos e direção sábia da Santa Avó Rosa, do pastor por excelência, Santo Irmão Aldo, e de sua Santa Igreja. Em prosseguimento, irmãos, o coral apresentará o hino Recordação Sublime e Viva.
aquele semblante, daquele suave falar, muitas vezes a me consolar, muitas vezes a me exortar. Queria o bem para minha alma, fazia o bem com toda sinceridade. Queria me ver na paz e na verdade. Queria, enfim, minha felicidade. Quantas vezes me ajudou com seus conselhos sábios de amor, com uma palavra de consolador. Meu ânimo, minha fé, muito despertou. Esta lembrança não vai muito além, pois hoje sinto tua presença também. Sinto tua presença e do teu sucessor, Santo Irmão Aldo, nosso condutor. Esta lembrança não vai muito além, pois hoje sinto tua presença também. Sinto tua presença e do teu sucessor, Santo Irmão Aldo, nosso condutor.
a Santa Vó Rosa ainda estava entre nós nesta terra, cumprindo seu ministério. Os santos dos céus tinham como certa a vitória dessa serva de Deus como o Espírito vencedor e rainha dos céus. Assim foi, porque os santos profetas e os santos apóstolos aguardavam com grande expectativa o dia em que a Santa Vó Rosa seria levada aos céus vitoriosa. Eles já sabiam que ela era a pessoa escolhida para ser o Consolador e aguardavam a chegada do grande dia da vitória dessa santa, que seria a vitória de Jesus, a partir da qual teria início um novo período de salvação na terra, a era do Consolador. Quando então todos eles, profetas e apóstolos, passariam a integrar com a Santa Vó Rosa a grande obra de Deus na terra, que é a Igreja Apostólica. Naquele glorioso 26 de outubro de 1970, dia em que a Santa Vó Rosa foi levada para junto de Deus Pai, houve grande júbilo no reino celestial. Ela foi recebida com louvores angelicais e foi glorificada pela incontável milícia de santos e anjos, que expressaram também adoração a Deus o Pai e ao seu amado Filho pelo cumprimento da tão aguardada promessa da formação do Espírito Consolador. Jesus nosso Senhor afirmou que o servo que permanecesse fiel até o fim e que fosse escolhido para ser o Consolador, receberia a glória e o poder divino sobre todas as coisas, inclusive sobre as forças do mal, a fim de realizar a missão e obra de Espírito Consolador, e teria também participação no galardão dele, Jesus, conforme ficou registrado no livro do Apocalipse. Ao vencedor, falo-ei sentar-se comigo no meu trono, do mesmo modo que eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Como santas vencedoras, a Santa Vó Rosa e Maria Santíssima estão ao lado de Jesus. E ambas, junto ao Divino Mestre, participam da grande obra de redenção e de salvação. A Santa Vó Rosa foi provada em todas as circunstâncias de seu viver. Porém, foi sempre humilde, sincera, leal, fiel, até o fim de sua vida terrena. Ela foi fiel a si mesma e aos seus princípios de elevada moral e de boa conduta. Jamais fez distinção de pessoas. Seu espírito sempre foi puro, sem qualquer sentimento de orgulho, de vaidade ou de soberba, porém revestido de nobreza divina e de simplicidade. É por esse motivo que Deus o Pai permitiu que Jesus mostrasse-lhe as belezas do reino dos céus, do universo, das profundezas dos oceanos e da terra, a fim de que estivesse preparada para, no futuro, cumprir a missão de Espírito Consolador, manifestando todo o poder de Deus e de Jesus nosso Senhor, tanto no céu como na terra. Enquanto aqui viveu, a Santa Vó Rosa foi uma pessoa alegre, que gostava de estar junto do seu povo. Por mais difíceis que fossem as lutas e dificuldades, ela não demonstrava inquietação nem preocupações. Não queria ver ninguém desanimado ou triste. Tudo faria
para alegrar os corações, encorajando e confortando aqueles que passavam por lutas e provações. Por outro lado, ela agia com autoridade e energia quando era necessário, a fim de coibir a desobediência e o fanatismo. E através das normas disciplinares implantadas por ordens de Jesus, ela garantiu que os obedientes, fiéis dentre o povo apostólico sejam verdadeiros, filhos e filhas de Deus e herdeiros dos céus. Irmãos, vamos ouvir pelo coral o hino cantado Dia de Vitória.
A Santa Avó Rosa muito trabalhou para preparar obreiros e pastores, a fim de que se tornassem sábios e prudentes, e para que, no futuro, pudessem ajudá-la na obra de salvação e santificação de um povo para ser levado aos céus. No entanto, nem todos puderam compreendê-la, mas aqueles que permaneceram fiéis e seguiram os seus conselhos e orientações foram bem-sucedidos no seu ministério e em sua vida particular. É como acontece nos dias de hoje. Aqueles que seguem as orientações da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo são muito abençoados e bem-sucedidos em suas realizações. Prezados irmãos, sejam fiéis e ajudem a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo e a sua igreja. Tenham sincero interesse em colaborar para o crescimento da nossa obra, sendo sempre fiéis e obedientes à doutrina e disciplina. Estimados irmãos, neste dia 26 de outubro, expressem louvor e adoração a Deus o Pai, ao seu Divino Espírito, a Jesus nosso Senhor e a Maria Santíssima, por haverem concedido tão grande honra à Santa Avó Rosa, coroando-a como Santa Vencedora, atribuindo-lhe a missão e o ministério de Espírito Consolador. Sejam também gratos e reconhecidos a estes santos e a Santa Avó Rosa por haverem preparado o Santo Irmão Aldo para ser o porta-voz e representante do Consolador por 44 anos, e assim transmitir as ordens e revelações dos céus para santificar a Igreja Apostólica e levar muitas almas para Deus Pai e Senhor. Vamos unidos lutar para conservarmos o que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos deixaram, uma igreja santa e consagrada a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Senhor. Irmão, será cantado também o hino Santa Jardineira. Por muitos caminhos a peregrinação.
frutos do homem pecador. De repente, em meu caminhar, bem ao longe eu vi brilhar luz tão forte, esplendorosa. Era o jardim da Santa Rosa. E atraída por esta luz, me aproximei para contemplar a beleza daquelas flores, a natureza a enfeitar. Sempre a cuidar, lá estava a jardineira, as suas flores a adornar. Com toda beleza, com profunda pureza, com carinho e amor, flores lindas para o Senhor. E ao me ver na jardineira, com seu olhar de profundo amor, suas mãos tão santas me estendeu, e em seu jardim eu pude entrar com carinho de bondosa mãe. A jardineira de mim cuidou, me preparando como as outras flores e me criando para o Senhor. Sempre a esperar, com alegria a esperar, o dia tão glorioso que a Santa Voz céu vai me levar. Sempre a esperar e a jardineira me preparar para no céu, junto às outras flores, os vasos celestiais, no jardim do Senhor, eternamente enfeitar. De Barra do Garças, no Mato Grosso, recebemos a carta de 2 de maio de 2024, enviada por nosso irmão Marcelino Barbosa de Souza Neto, assim testemunhando. No dia 15 de novembro de 2021, eu caí na cozinha e bati a cabeça no balcão de mármore e fiquei desacordado. Tive hemorragia pela boca e nariz. Fui levado ao UPA. Tirando uma tomografia, o médico disse que eu estava com sangue no cérebro e me internou para tomar remédio. Com 4 dias, tirou outra tomografia e, por milagre, o sangue estava sumindo. O médico me deu alta e fui para casa tomar remédio. Após 7 dias, eu já estava dirigindo e indo para a igreja. Com 15 dias, voltei ao médico e já estava bom.
O médico ficou admirado e me dizia: a sua cabeça não trincou, ela quebrou. Só que ainda eu sentia dores de cabeça. Quando foi à noite, ajoelhei, orei e pedi à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo que tirassem aquela dor. Então dormi e quando foi de madrugada, sonhei que no meu quarto haviam anjinhos e um deles falava ao meu ouvido dizendo: Irmão Aldo. Quando foi no outro dia, amanheci completamente sem dor e sem um zumbido que tinha no meu ouvido há mais de 10 anos. Dou honra e glória ao nosso irmão Aldo, à Santa Vó Rosa e a todo o poder celestial, por essas e outras bênçãos que tenho recebido nesta Igreja Apostólica. Marcelino Barbosa de Souza Neto, da congregação de Barra do Garças, no Mato Grosso. Irmãos, vamos ouvir tocado pela orquestra o hino Tudo Fala de Ti.
Há muitos anos tua igreja chorou, porque para o céu Deus o Pai te levou. Mas hoje tua igreja alegre canta, porque temos a certeza que nos céus és uma santa. Se eu pudesse outra vez te ver borrosa, mas me sinto feliz só em sentir o seu amor. Ainda hoje sentimos saudade, mas em nosso coração temos a felicidade de sabermos que um grande amor é chegado a nós pelo Consolador. Se eu pudesse outra vez te ver borrosa, mas me sinto feliz só em sentir o teu amor.
sentimos saudade, mas em nosso coração temos a felicidade de sabermos que um grande amor é chegado a nós pelo Consolador. Se eu pudesse outra vez te ver, vó Rosa, mas me sinto feliz só em sentir o teu amor. Se eu pudesse outra vez te ver, vó Rosa, mas me sinto feliz só em sentir o teu amor. Quando, irmãos, Jesus nosso Senhor cumpria seu ministério terreno e no final do seu ministério ele estava praticamente se despedindo dos apóstolos, porque os dias dele foi abreviado. Deus viu que ele estava inclusive muito cansado, porque foram 3 anos de ministério exaustivo. Caminhavam até no deserto, ele e os apóstolos, para salvar uma alma, fazendo tudo com muito sacrifício. E ele também foi muito perseguido pela inveja dos homens, que queriam destruí-lo, principalmente os falsos religiosos. E também, irmãos, os grandes milagres que ele realizou. Certa vez Jesus falou isso para Santa Vó Rosa, que ele era usado constantemente por todo o poder do Espírito Santo naqueles 3 anos do seu ministério para realizar grandes milagres. E isso tudo também cansava muito, não só o corpo, como o cérebro e o espírito. A pessoa ser usada por todo o poder de Deus, estando ainda em seu corpo físico. E por outros motivos mais, o nosso Deus resolveu abreviar os seus dias, porque também ele precisaria se dar em sacrifício. Na sua obra vicária, sofrer em favor dos sofredores, pagar pecado que ele nunca teve, mas pagar em favor dos pecadores. Derramar o seu sangue inocente, para que também depois fosse ungido pelo Espírito Santo de um valor eterno,
para aquele próprio sangue ungido purificar todos que se convertessem a Ele, crendo nele como Cristo, Salvador e Messias e Redentor. E também ele precisaria ressuscitar ao terceiro dia, ganhando o poder da vida sobre a morte, inclusive o poder de formar santos à sua imagem e à sua semelhança. Então ele estava praticamente se despedindo dos apóstolos. E num dos seus sermões ele dizia, profetizando, dizendo, aquele que me amar, eu e meu Pai, desceremos dos céus e faremos nele morada. Porque ele viu, irmãos, que ele iria precisar de uma pessoa que o amasse muito, principalmente na época da regeneração, que são os dias em que vivemos. Porque ele sabia, irmãos, que os apóstolos, com a ajuda da Virgem Maria, iriam organizar uma igreja. Que essa igreja seria poderosa no seu início, e que através da igreja ele iria usar seus apóstolos para realizar inclusive grandes milagres, pregando o nome dele como Cristo e Salvador. Mas também pela onisciência dele, irmãos, ele via o futuro. E ele sabia que não podia deixar um consolador em nome dele, no meio daquele povo. Porque não era hora de enviar o Consolador. O plano de Deus sobre o Consolador era enviá-lo nos tempos do fim, antes de aplicar o seu último juízo sobre toda a raça e sobre todas as coisas, dando uma nova e grande oportunidade de salvação aos humildes, aos bons de coração e aos fiéis. Mas ele sabia que no início aquela igreja seria poderosa, com a presença de Maria Santíssima, consolando os apóstolos, confortando, orientando-os. Sabia também que São Pedro, como uma rocha, iria se dedicar muito e ajudar os outros apóstolos a organizar aquela igreja. Mas também sabia, irmãos, que por falta do Consolador, poderia durar até algumas centenas de anos, mas a igreja iria findar, ia ruir. Então o que ele fez, irmãos, sabendo de tudo isso, ele disse, eu vou para o meu Pai, mas não vos deixarei órfãos. É bom que eu vá, porque indo eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, em tudo semelhante a mim, para que fique convosco para sempre. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Também convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, porque eu vou para o meu Pai. Fará milagres até maiores do que eu fiz, porque eu estarei com ele. Esse Consolador receberá tudo de mim, porque tudo que o Pai me deu, eu também transmitirei para esse Consolador. Será em tudo semelhante a mim, para a vitória do meu povo. Então ele deixou a promessa, irmãos, para o futuro. Não sabia quanto tempo ia demorar, mas iria se cumprir numa pessoa que o amasse muito. Como ele disse, aquele que me amar, eu e meu Pai desceremos dos céus e faremos nele morada. Para preparar uma pessoa como Consolador, ele precisaria que essa pessoa fosse muito humilde,
fosse muito sincera, fosse muito amorosa, fosse corajosa, uma pessoa justa, justiceira e muito caridosa. Uma pessoa que se igualasse a ele na bondade, no amor e que fosse perdoadora, como ele sempre foi. Entenderam? Precisava achar uma pessoa assim, do contrário, não surgiria no meio da igreja o Espírito Consolador, em tudo semelhante a ele. E sem esse Espírito na igreja, a igreja se perde. Entenderam, irmãos? É o grande mistério desta igreja. Foi a Santa Vó Rosa ser formada consoladora em nosso meio, como a coluna principal da nossa igreja. Entenderam, irmãos? Mas passaram-se os anos, passaram-se os séculos, a Virgem Maria fazendo milagres para garantir a fé do povo na pessoa de Jesus, que não se esquecessem dele. Porque, infelizmente, no 3º século, aquela igreja ruiu. Mais precisamente no ano 313 da era cristã. Um imperador queria voto, queria apoio do povo para se reeleger. E a igreja dos apóstolos era bem povoada, havia muitos apostólicos fiéis. E ele então se envolveu na igreja, não por fé nem por amor, mas querendo voto, querendo apoio político do povo. E também começou a dar muito dinheiro. E a Virgem Maria já estava no céu. Os santos apóstolos, um a um, alguns foram até sacrificados e foram levados para a glória de Deus. Aquela igreja havia sido dirigida por outras pessoas que ficaram na terra, sem serem os apóstolos, e já não estava mais firme na disciplina. O que mais eles erraram foi a querer afrouxar a disciplina que tinham recebido de Jesus, principalmente através dos ensinos da Virgem Maria e das mensagens e pregações de São Pedro, e também de São Paulo e de São João. Eles vacilaram na fé, relaxaram na disciplina. E esse imperador, entrando na igreja, entrou a política. Política é divisão. Entenderam? E eles, então, vamos dizer, se venderam a troco de dinheiro. E desmereceram toda a graça e unção do Espírito Santo de Deus, que deles se retirou e a igreja ruiu. Mas a Virgem Maria, como eu disse, não ficou sem lutar pelo reino do céu, em espírito e verdade. Ela fazia milagres. Muitos clamavam por ela. E ela sempre atendeu ao apelo dos necessitados, como faz até hoje. E isso é que conservou a fé no nome de Jesus até que a Santa Vó Rosa nascesse, conforme está nesse boletim. Tudo por providência divina. Até o nome dela foi inspirado por Deus. Puseram o nome de Rosa por vontade exclusiva de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. E ela nasceu, irmãos, dotada de todas as virtudes necessárias. A única pessoa, a única, a semelhança de Jesus. E muito também idêntica a Maria Santíssima. Mas a única que foi digna, irmãos, de ser usada por Jesus com todo o seu poder. Ela abrangia nela todas as virtudes divinas e um amor incondicional por Jesus e também por Maria Santíssima. Então Jesus encontrou nela tudo o que ele precisava. E como está no boletim, irmãos, ela foi preparada a vida inteira. Viveu na riqueza, depois viveu na pobreza,
sempre agradando a Deus, com os atos nobres de caridade e com uma obediência na disciplina. Não tinha igreja que ensinasse disciplina, mas para ela ninguém precisava ensinar, porque ela tinha o dom de discernir e sempre esteve ligada a Jesus. Então ela tinha uma moral muito elevada, nunca se deu às modas, nunca. Ela era bem nova quando surgiu no mundo a moda de encurtar a saia. Chamavam moda de Charleston. Veio lá dos Estados Unidos, através do cinema, quando começou o cinema. Ela era jovem, bonita, casada com um moço da alta sociedade, que era capitão naval. Era rica, tinha muito dinheiro, mas ela nunca cortou o cabelo, nem andou à moda de Charleston, ela nunca encurtou a roupa. E frequentava a alta sociedade com seu marido, sempre bem vestida, mas sempre cheia de honra, de moral elevada, de pudor e de decência. Entenderam, amados? Então a vida toda dela ela foi provada, tanto na pobreza, tanto na riqueza como na pobreza. Ela sempre foi aprovada por Deus. E Deus viu que realmente o plano dele se cumpriria nela. Porque ele focou todo o seu poder nela. Entenderam, irmãos? E a Virgem Maria guardava, a amparava, porque ela sempre mereceu o amparo dela, uma vez que a honrava com a sua vida justa e sincera e uma vida santa. Ela já era santa. Entenderam, amados? E nunca perdeu as vocações e os dons que Deus lhe concedeu de nascença. Muito ao contrário, sempre ela merecia mais. Entenderam? E também, quando Jesus viu que houve o início de uma organização religiosa aqui no Tatuapé, e ela se agregou. Porque fizeram uma tenda de lona muito grande, num terreno baldio, perto da casa dela. E justamente naquele dia, ela ia com a netinha, ela já tinha uma netinha grandinha, atravessando a Celso Garcia. E ela viu que tinham feito essa tenda de lona. E a netinha apontava que queria entrar. Então a avó viu que tinha uma faixa. Tenda apostólica de cura divina, era um culto evangélico. E a menina queria entrar, a avó entrou. Tudo por providência divina. E o bispo, ele era pastor Eurico, estava pregando. Justamente dando uma mensagem de conversão para que o povo se convertesse a Jesus e deixasse do mundo e do pecado. Ele tinha uma mensagem muito pura, muito sincera. Ele pregava com muito amor ao povo. Ele era pastor. E a irmã Odete era evangelista, pregava também a esposa dele. E a avó então prestou atenção. Ela tinha o dom de discernir, de nascença. Ela viu que ele era sincero, que as palavras dele eram corretas e o que ele pregou era pura verdade. Ela sentiu no coração o desejo de servir e viver só para Jesus. E quando terminou a pregação, ele pediu que cantassem um hino, que era também uma letra que invocava a pessoa ao se converter. O título era também chamativo, o próprio título do hino era chamativo, para dar à pessoa a oportunidade de se reencontrar com Deus, ao findar o labor desta vida, era o título do hino. E ela ouviu aquele hino com muita atenção e com muito amor a Jesus, porque ela sempre amou a Jesus.
E aquele hino tocou no espírito dela profundamente, porque era Deus que já estava providenciando a total conversão dela para usá-la. Era a única pessoa, nunca havia existido ninguém na terra igual a ela, só Jesus. Entenderam, irmãos? Então Deus usou de todos os meios para poder dominá-la inteiramente. E quando terminou aquele culto, ela se dirigiu para a casa dela, ela morava perto, meditando naquela mensagem, meditando naquele hino. E na casa dela se ajoelhou e orou e fez um voto a Jesus. Jesus bendito, de hoje em diante eu morro para o mundo e vivo só para o Senhor. Naquela hora ela não viu Jesus, mas sentiu a bênção dele. Sentiu que ele aceitou o seu voto. Sentiu que ele aceitou a sua promessa, irmão. E o que ela prometia, ela cumpria. Ela sempre foi assim. Custasse o que custasse, o que ela prometia, ela cumpria até o fim. E daí, irmãos, foi que ela, quando ela sabia que o pastor Eurico ia pregar, ela ia assistir. Quando eram outros pregadores, ela não ia. Porque era comunitária aquela tenda de lona. Outros pastores também pregavam. Mas quando pregava o pastor Eurico, ela ia e o povo ia. Quase que lotava, quando era ele que pregava. Porque sentiam a sinceridade nas palavras dele. E ela então queria ajudar. Então ela o procurou e disse que ela queria ser útil nas reuniões dele. Ele disse: irmã, na semana que vem eu vou fazer um batismo nas águas. Era como um tanque provisório, também de lona. Interino, que todos os pastores usavam, cada um batizava o povo deles. E o pastor Eurico disse, ela falou, eu quero ser batizada pelo Senhor, mas vou ser a primeira a entrar na água. E ali ela foi batizada, irmãos. O pastor Eurico a batizou. E depois ela pediu para ser diaconisa, para ajudar. Porque muito esperta, ela percebeu que havia pessoas que queriam prejudicá-lo. Tinham inveja dele. E já as reuniões dele contavam com umas 180 pessoas. E ela então passava a sacola, contava a coleta com a irmã Odete e servia como diaconisa. Mas ela viu que a tenda de lona começou a furar, chovia dentro. E não era um local apropriado para uma igreja. Então, ela achou um salão na rua Tuiuti que estava para alugar. E o dono era conhecido da família dela. Então, ela tinha uma reserva de dinheiro, ela segurou o salão, deu uma entrada. E aí falou para o bispo, vamos formar uma igreja. Temos 180 pessoas que vai nos seguir. E o bispo, ele era pastor, muito humilde, a irmã Odete também, criam nela, sentiram firmeza nela, sentiram que ela tinha verdadeira fé. E eles eram sinceros, queriam servir a Deus com sinceridade, então aceitaram e fizeram a mudança, entenderam, irmãos? E aí que Jesus começou a prepará-la ainda mais. Primeiro em 7 sonhos. Em cada sonho ele não se revelava que ele era Jesus. E ela de manhã falava para o pastor Eurico e para a irmã Odete. Eu tenho sonhado com um santo varão de branco. E ele fala comigo. Volta e meia eu sonho com ele. Entenderam, irmão? E Jesus, através desses sonhos,
foi preparando e foi sondando ainda mais ela, para poder usá-la. Ele só pisa em terra firme. E ele então foi sondando ainda ela com esses sonhos, e ela nunca o decepcionou. Tudo que ele mostrava, ela cria e punha em prática. E foi aí, irmã, não dá para contar os sonhos agora. Quem sabe noutra vez eu conto ao menos 2 para os irmãos ver como foi interessante. Mas ela foi merecendo ainda mais. E Jesus então apareceu para ela em visão e disse: eu sou Jesus, o Cristo, o Mestre e o Messias. Porque ela sonhava com ele, mas não sabia que era Jesus. Ela o chamava de um santo varão de branco. Mas aí ele se revelou como Jesus e foi orientando ela: eu quero unir os 3 da direção. A minha serva como principal fundadora e diretora da igreja. O pastor Eurico como bispo e a evangelista Odete como missionária. Já estavam em Natuiuti e ele escolheu o pastor Souza para ungir, que era o pastor mais velhinho que tinha. Eu cheguei a conhecer ele. É um pastor muito piedoso. Então Jesus falou para a avó que era o pastor Souza que devia de ungir os 3 como direção. Irmãos, e no ato da unção, eu não digo que a igreja tremeu, mas nós sentimos um poder tão extraordinário, que inconfundível era o poder do Espírito Santo ungindo os 3 da direção. E depois Jesus disse para ela: diga para os outros 2 da direção orar com a minha serva. Porque quando se ajoelharem, eu levarei a minha serva para o céu. E voltarei e usarei o seu corpo, o seu dom, a sua voz, para falar com eles 2. Porque eu vou dirigir pessoalmente a minha igreja, que é a igreja que foi formada por ordem e vontade exclusiva do meu Pai. Entender, irmãos? E ela, então, foi perseguida, conforme está no boletim. Foi injuriada, quiseram até sequestrá-la. Queriam destruí-la. Era o poder das trevas. Mas ela sempre vitoriosa. Quem em Deus confiou nunca se enganou. E era, como está no boletim, um exemplo de fé, de amor, de coragem e de humildade. Por isso, irmãos, que a cada dia ela subia um degrau na santidade. E Jesus a ungia, inclusive com óleo santo. Nas reuniões, eu cheguei a ver como que brotava o óleo ungido, perfumado, da cabeça, do rosto e das mãos. Vinha do céu, a gente via que era uma bênção de Jesus. Diversas vezes eu cheguei a contemplar isso, e outros obreiros também. Ela era ungida por Jesus, até se tornar no Consolador. Porque ela não negou nada e Jesus a cada dia podia usá-la com maior poder e com maior virtude. Irmãos, este é o Consolador. A Santa Vó Rosa. Porque, conforme Jesus disse, aquele que me amar, eu e meu Pai desceremos dos céus e faremos nele morada. Era Deus e Jesus que habitavam nela, usando todos os dons dela e garantindo a vitória da igreja. Então, os irmãos tenham sempre essa fé. E no dia 26 de outubro, participem da festa com muito amor, com muita alegria, com muita devoção. E sejam fiéis à disciplina. Porque o maior sacrifício dela foi implantar a disciplina que Jesus exigiu na vida do nosso povo. Então, obedeçam com amor e com alegria, porque a nossa disciplina, assim como a doutrina, veio pelo Consolador diretamente do reino do céu, e nós devemos amar tanto a doutrina como a disciplina para que fiquemos na igreja até a vitória final. Porque se falharmos, vamos ficar no meio do caminho, como muitos ficaram. Então, precisamos ser fiéis. Tanto na doutrina, como na disciplina.
mas a graça dos anjos, irmãos, estarão sempre conosco. E de vitória em vitória marcharemos no caminho estreito até a glória do nosso Deus para viver eternamente no céu, onde só há gozo, paz, alegria, felicidade eterna no meio de uma beleza imensa, incomparável. Vale a pena, irmãos, fazer sacrifício e ser fiel até o fim dos seus dias na terra. Que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo os abençoe grandemente. Eu agradeço a atenção de todos, também os que nos acompanham pela internet, os visitantes. E agora nós vamos orar, irmãos, dando término a esta reunião. Todos em pé. De braços erguidos, cabeças curvadas e olhos fechados. Santíssima Vó Rosa, em nome do Pai, de Jesus, do Espírito Santo e Maria Santíssima, e em nome do teu sucessor, nosso amado primaz e profeta, Santíssimo Irmão Aldo, nosso supremo pastor. Mais uma vez, Santa Vó, invocamos a tua presença com a tua bênção sobre nós, ungindo os nossos corações com a santa comunhão do teu divino Espírito Santo, dando aos teus filhos também o que precisam e o que te pedem, para que sejam sempre vitoriosos. E dentre todas as tuas bênçãos, dá-nos sabedoria do alto do céu e forças para sermos sempre fiéis e nunca negarmos o teu nome e nem o nome do irmão Aldo. Querida avó, também te apresento esses pedidos de oração nessa caixinha. Peço que a Senhora abençoe esses nomes, essas pessoas, dando a eles tudo o que te pedem, desde que seja de acordo com a justiça do nosso Deus. Amados irmãos, recebam assim a bênção gloriosa que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, em nome do Pai, de Jesus, do Espírito Santo e de Maria Santíssima, estão nos concedendo neste instante. Sejam sempre fiéis neste santo caminho, felizes e bem-aventurados. Gozem de saúde e de bem-aventurança neste santo caminho, hoje e sempre. Amém.